Olá, irmãos e irmãs, como é que estão? Manda abraço a todos. Iniciando a nossa quinta parte, nosso quinto capítulo do curso Fortalecer o Casamento. Momento da oração, cada um faz a sua. E se quiser parar para fazer uma mais longa, fiquem à vontade. Momento da oração. Dando seguimento ao nosso capítulo 5, né? O tema desse capítulo é resolver conflitos. O Elder Joel Christian, dos 70, observou: qualquer casal inteligente terá diferenças de opiniões. Nosso desafio é saber resolvê-las. Isso faz parte do processo de melhorar um casamento que já é bom. Existem conflitos não resolvidos em seu casamento que os impedem de sentir união e paz? Como você pode solucionar esses conflitos? Então, os irmãos vão refletir sobre essas duas questões aí, né, durante a semana, junto com o cônjuge, né? A próxima parte da página 21 do capítulo 5, buscar soluções para diferenças de opinião. Vocês podem aprender a contornar divergências de modo pacífico e salutar e assim evitarão a intensificação destrutiva do conflito. Para resolver desavenças a contento, preciso evitar o egoísmo. Encontrar meios de chegar a acordos e concentrar-se em pontos em comum em vez de diferença. A resolução de conflitos exige também boa capacidade de comunicação e o desejo de buscar respostas que sejam aceitáveis para ambas as partes. Resolver conflitos, embora às vezes seja doloroso, constitui uma parte salutar da vida e pode fortalecer a sua fé, coragem, caráter e retidão pessoal. Essa capacidade é extremamente necessária em nossa cultura tão marcada pelo confronto. O Elder Loren Dunn, dos 70, declarou: precisamos, talvez mais do que nunca antes, dar o máximo de nós mesmos e permitir que a qualidade do respeito mútuo, aliada à caridade e perdão, influencie nossos atos uns para os outros. Assim conseguiremos discordar sem ser desagradáveis, abaixar o tom de voz, criar um relacionamento centrado nas afinidades. Afinal, teremos consciência de que continuaremos a conviver depois da tempestade. Um modelo para a resolução de conflitos. Ainda na página 21, né? O modelo de resolução de conflitos apresentado a seguir, adaptado na obra da psicóloga Susan Hatter, pode ajudar você e seu cônjuge a resolver conflitos de maneira amigável e produtiva. Eles os ajudará a identificar soluções que satisfaçam a ambos. O modelo tem 3 fases. Primeira fase: exprimir opiniões. Nessa fase, vocês dois devem exprimir em detalhes suas opiniões sobre os conflitos. Por exemplo, o João pode dizer: quero cuidar das finanças da família, fazer orçamento, pagar as contas, controlar os gastos com cheques. A Rita, por sua vez, diz: quero administrar nosso dinheiro. Tempo e capacidade para isso. Tenho tempo e capacidade para isso. Ouça com respeito as opiniões do cônjuge, sempre ouvir, né? O nosso cônjuge ou cônjuge, né? Tem que ter essa troca entre o casal. Muitas vezes as diferenças se desfazerão quando os ambos conseguirem expressar com clareza seus sentimentos. Se as diferenças persistirem, passe para a segunda fase, que é na próxima página lá. Página 23. Depois a gente volta naquela flexão ali pra gente ler. Segunda fase, examinar as dúvidas. Examinem as dúvidas e preocupações que estão por trás dos pontos de vista de cada um. Estude sentimentos, desejos, temores, lembranças, gostos e aversões e valores relacionados ao conflito. O foco deve estar na compreensão e aceitação do ponto de vista do outro, ainda que difira do seu. Se não tiverem êxito, adiem a conversa até que cada um dos dois consiga entender e aceitar a visão do outro. Procure pensamentos e sentimentos compatíveis e bem possíveis que os acharão. No exemplo anterior, tanto João quanto Rita tinham medo de ser excluídos da administração das finanças. Daí em seguida ele vai falar: tanto João quanto Rita tinham medo de ser excluídos da administração das finanças. Ambos foram criados em um lar em que um dos pais dominava os assuntos financeiros. Ou seja, criações diferentes, né? Que cada família tem uma criação diferente da outra, né? Daí entrou um certo conflitozinho ali. Quando você conseguir compreender os motivos do cônjuge, sua empatia entenderá
e crescer, é muito provável que cheguem a um determinado denominador comum. Essa fase costuma ser bem seguida quando o enfoque se amplia de o que eu quero e o que você quer para os que nós dois queremos. É importante essa parte que ela fala aqui, ó. O que cada um quer e que os dois querem junto, né? Se as dúvidas parecerem incompatíveis e não houver consenso, talvez você necessite examiná-las em maior profundidade. A capacidade de comunicação é de suma importância. Há mais informações sobre isso na segunda sessão. Terceira fase. Escolher soluções que satisfaçam a ambos. Página 23 ainda. Muitas vezes surgirá uma solução aceitável a seus olhos e ao seu cônjuge, depois que vocês examinarem juntos e determinante as preocupações subjacentes. Se a solução não for tão evidente, enumerem todas as possibilidades, anotando cada ideia que lhes vier à mente. Em seguida, busque a solução que melhor supra as necessidades e desejos essenciais dos dois. Depois que chegarem à solução, pergunte a si mesmo se ainda há algum aspecto do problema que pareça não ter sido contemplado. Algum problema que não tenha sido resolvido entre vocês, aí volta novamente a ele. Se um de vocês não se sentir à vontade com a solução, ou se vocês não conseguirem chegar a uma solução aceitável, repita a segunda fase, é o que ele traz aqui. Passando mais tempo esmiuçando as preocupações duas e menos visíveis. Em seguida, repita a terceira fase e é muito mais provável que encontrarão uma resposta conveniente. Próxima parte. Regras para discussão de problemas. As regras a seguir ajudarão o casal ao longo do processo de resolução de conflitos. Quero examiná-las antes de usar um modelo. Primeiro vocês analisam junto, né? E aí vão usar esse modelo. Marque uma hora e local para conversar. Só comecem quando ambos se sentirem preparados. Alinham-se, atentam-se ao assunto. Ficarem atentos, os dois ficarem atentos, não ficar só um falando e o outro ficar em outro assunto pensando, né? Esse é o momento do casal, o casal tem que estar junto os dois. Atenta-se ao assunto. Caso necessário, anote seus pontos de vista, primeira fase do modelo de resolução de conflitos, e mantenha sob os seus olhos. É fácil fugir do assunto. A terceira parte. Tente entender em vez de discutir. Entender em vez de discutir. Ambos perderão caso tente sair sem vencedores numa discussão. Em vez de discutir, tente compreender o ponto de vista um do outro. Deixe o cônjuge falar. Vocês dois devem ter chances iguais de falar sem serem interrompidos. Fale com mansidão. Você é o cônjuge que conseguirão expor os pensamentos e sentimentos com mais facilidade no ambiente estável. Calme sem agressividade. Quando o tom de voz for suave, é mais provável que vocês ouçam e sintam os sussurros do Espírito Santo. Na próxima página, página 24, vamos seguir essas dicas que eles trazem ali, né? No manual que a gente tá seguindo, aquele PDF que eu mando pra vocês sempre. É sempre aquele manual, ó. Faça uma pausa, se necessário. Se os ânimos se exaltarem, faça uma pausa e marque outra hora para recomeçar a conversa quando estiverem calmos. Sejam bondosos. Não ataquem as fraquezas do cônjuge ou outros pontos sensíveis. Usem linguagem adequada. Os insultos e xingamentos são ofensivos, humilhantes e ultrajantes, e obstruem o processo de resolução dos conflitos. Trata de assuntos atuais. Não trago à baila acontecimentos passados. Problemas antigos só devem ser abordados caso façam parte de um problema não resolvido em curso. Não use de violência. O comportamento violento é destrutivo contrário aos princípios do Evangelho. Não ameacem com divórcio ou separação. Ameaças dessa natureza só levam casais a tomar atitudes que lamentam depois. Busque auxílio espiritual. Se orarem sinceramente pedindo auxílio, o Senhor guiará seus esforços. Abrandará o coração de ambos e o ajudará a achar soluções. É importante a parte da fé, né, irmãos? Descanse e façam outra tentativa depois. Se não conseguirem resolver um problema usando o modelo sugerido, entre num acordo para deixar o problema de lado temporariamente. Marque um horário para recomeçar a conversa com energia renovada. Busque soluções mensuráveis. Por exemplo, uma solução como: eu tomarei a iniciativa para a oração familiar e você para o estudo da escritura. E tanto mensurável quanto observável. Planeje a aplicação da solução. Decidam quem vai fazer o quê, quando e com qual frequência. Chegue a um acordo quando aos lembretes. Decidam se são necessários lembretes para a solução proposta. Quem será responsável por eles e como isso será feito.
Faça um plano no tocante às exceções, planeje como vão lidar com circunstâncias que venham a interferir a solução. Faça uma reavaliação e revisão. Marque um dia e hora para realizar uma reavaliação de sua solução e faça as revisões necessárias. Não é porque decidir em conjunto uma coisa que vai ser só aquilo, né? Vocês podem rever, porque situações podem mudar, né? Opiniões também. Ainda na página 24, um tema bem interessante. Relacionamentos harmoniosos. Os cônjuges acharão beleza no casamento ao empenhar-se para seguir os princípios do evangelho. Trabalharem com diligência para resolver desacordos e conflitos de esforçamento, para promover a felicidade e bem-estar um do outro. Ao falar do casamento, o presidente Gordon declarou: não existe nenhum outro acordo que entenda o propósito divino do Todo-Poderoso. O homem e a mulher são criação sua. A dualidade deles é também desígnio seu. O relacionamento e as funções em que um completa o outro são fundamentais a seus propósitos. Um é incompleto e sem o outro. Um é incompleto sem o outro, né? A cura para a maior parte dos problemas conjugais não repousa no divórcio. Repousa no arrependimento e no perdão, em demonstrações de bondade e consideração. Ela é encontrada na aplicação de regra de ouro. Lá na nossa doutrina tem a regra de ouro, você não entende, né? Tem lá. Na página 25 tem alguma sugestão de prática que vocês vão praticar durante a semana e umas leituras bem importantes. Página 25. Prática. Como casal, use o modelo de resolução de conflitos para solucionar uma questão de pouca importância em seu relacionamento. Depois de aprenderem a aplicá-lo com sucesso, ponham-se em prática para resolver problemas de maior relevância, abordando o conflito de cada vez. É aquele modelo que a gente passou anteriormente ali. Vocês voltam ali atrás no modelo que a psicóloga passou, né? Escrituras. Para refletir durante a semana. Terceiro NEF, 11, 29, 30. Doutrina e Convênio, 38 e 27. Nós vamos voltar naquela reflexão que a gente tá ali no começo, pra gente dar uma lidinha e ponderar sobre o assunto, né? Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu mais, e do diabo, que é o pai da discórdia. Terceiro NF 11:29, que ele sugeriu ali. Ou seja, tem que ter espírito de fé, né? Não pode ter discórdia, né? Tem que entrar em consenso. E esse é o nosso capítulo 5, né? Do curso Fortalecer o Casamento. Até o próximo capítulo. Tchau!